Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos aqui de volta com vocês. Muito obrigado pela sua companhia e muito obrigado pela sua atenção. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a nossa agricultura, nossa pecuária, a criação, a plantação, o seu trabalho, a sua vida aí no campo, que a gente sabe não é nada fácil não, né? Hoje você vai ver aqui no nosso programa a organização do produtor para fortalecer um polo de produção de bananas. A mecanização chegando também na lavoura do café e os caminhos que estão sendo abertos para manter a tradição de índios e quilombolas com a produção agrícola sustentável. Nós voltamos já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta aqui. Vamos então com os assuntos de hoje do nosso programa. Olha, meus amigos, no Paraná, o cultivo da banana está encontrando espaço e muito boa vontade do agricultor para se tornar aí uma boa atividade geradora de renda e também de emprego no meio rural. Isso acontece com um bom trabalho de produção e principalmente com a organização do produtor. Veja aí. Na safra 2010-2011, o polo da bananicultura de Novo Itacolomi registrava o cultivo de uma área superior a 600 hectares, distribuídos em mais 4 potenciais municípios, dentre eles Rio Bom, Apucarana, Cambira e Jandaia do Sul. São mais de 160 produtores, colhendo a produtividade média de 25 mil quilos por hectare, porque adotam um padrão de tecnologia adequado às condições de clima e solo. Novo Itacolomi se destaca em ter 375 hectares de banana, cultivados por quase 100 produtores rurais, em sua maioria agricultores familiares. Um dos grandes responsáveis pela consolidação e crescimento da bananicultura local é o Instituto Emater. Em parceria com a Prefeitura, atua mediante um plano de trabalho muito bem formulado e que, além da assistência técnica, presta assessoria na organização dos produtores. Inclusive, o prédio da Emater também abriga a sede da cooperativa COFAI, a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Novo Itacolomi. Em virtude dos rendimentos que a cultura trazia, a facilidade do cultivo e a melhoria da renda, tendo em vista que ela proporciona uma renda semanal para o agricultor e também a utilização da mão de obra familiar, que naquele momento era abundante, a cultura foi aumentando e com isso ela tornou-se uma das principais atividades econômicas do município de Novo Itacolomi e com isso foi também se estendendo para os municípios vizinhos. Com as vantagens da organização pela cooperativa, os bananicultores associados se esmeram na colheita. Ela é realizada por 2 trabalhadores. Um corta o pseudo-caule a meia altura e o outro evita qualquer dano aparando o cacho sobre o ombro, coberto por um travesseiro de espuma. E depois de colocados nos colchões de espuma da carreta, os cachos seguem para o galpão de embalagem, onde são colocados em cabos aéreos e despencados em subpencas de 6 a 12 frutos. As pencas são embaladas em caixas, prontas para comercialização no atacado e no varejo, até chegar ao consumidor. Para atender os associados e aumentar a lucratividade do setor, a cooperativa COFAI iniciou em outubro de 2011 a climatização. O seu João Rodrigues Filho é o presidente da COFAI, da cooperativa. Seu João, como é que cooperativa e banana está dando certo? Bem, deu certo porque
A gente, quando criou a cooperativa, nós tínhamos uma pequena associação de 20 produtores e vimos a necessidade de se unir, inclusive para comprar, para adquirir um pulverizador, né, que é o ideal para a nossa produção, para a produção da banana. Se unimos ainda mais na compra, aquisição de insumos, né, junto em grupos. É claro que sempre você compra em quantidade, você repassa rapidinho para o produtor sem muitos custos, né, vem com uma diferença grande de custo. A cooperativa veio nos ajudar com essa climatização, ela veio agregar valores. Hoje, para ter uma ideia, o produtor vende normal aí para qualquer um outro comprador de banana, ele vende a R$6 e nós, a cooperativa, consegue pagar 9, né, ao produtor, com todas as despesas pagas, né, inclusive fundo rural, tudo, ele recebe R$9 livrinho, né? Então eu acho que para o produtor está dando certo, para a cooperativa está dando certo, e o caminho eu acho que é aí. Instalada na propriedade rural de Sebastião Salvarame, a câmara de climatização é investimento da COFAI no valor de R$80 mil e sua capacidade de amadurecimento controlado é de 10 toneladas por cada carga, que tem a duração de 75 horas no inverno e 48 horas no verão, em temperatura que varia de 17 a 19 graus centígrados. A climatização aqui da cooperativa funciona da seguinte maneira: o pessoal faz a distribuição das caixas vazias nas propriedades, aí trazem as caixas já com a banana, aí chega aqui, ela é molhada para baixar a temperatura, para depois colocar na climatizadora. Aí ela é climatizada com gás etil, aí já sai no ponto quase bom para consumo, que devido à logística ser um pouco distante, aí quando chega no seu destino ela está no ponto bom para consumo. O bananicultor João Batista de Melo, do sítio São João, na atividade desde 2003, cultiva 11 hectares de banana nos 25 hectares da sua propriedade. Ele é um dos beneficiados pelo investimento feito pela cooperativa COFAI em melhorar a lucratividade da sua produção. Os benefícios é que a gente sempre vende mais caro na cooperativa do que fora da cooperativa. A vantagem é que a gente está sempre reunido com o pessoal, sempre trabalhando junto, trocando as ideias e aprendendo alguma coisa com os técnicos que sempre estão lá. Pois é, meus amigos, vocês viram aí que o produtor está bem organizado, tem uma boa assistência técnica, é um profissional e um profissional consciente de que com a organização tudo fica mais fácil. E o cooperativismo aí é o forte da questão. Sem isso, sem essa organização, sem o cooperativismo, certamente esses produtores não estariam onde estão hoje. Olha, meus amigos, a cafeicultura, ela volta e meia está exigindo aí do agricultor, né, para que ele descubra aí novos caminhos, novos projetos para se manter na atividade. Precisa adotar sempre aí novas tecnologias. É uma atividade geradora de renda, hoje para o agricultor familiar principalmente, mas eles encontram aí certas dificuldades hoje, principalmente com a questão da falta da mão de obra no campo, né? Falta mão de obra aí principalmente para a colheita do café. E o caminho, sem dúvida, é a mecanização. Veja aí. No Paraná, hoje, já não se produz café como antigamente. Há 10 anos, o plano de revitalização da cafeicultura paranaense mudou muita coisa. As lavouras passaram para o sistema de plantio adensado, mais pés de café na mesma área. Os produtores adotaram a colheita seletiva no pano, redobraram os cuidados no processo de secagem do café e mudaram a estratégia para produzir qualidade em vez de quantidade. Mudou também o endereço do café, que saiu das grandes propriedades e foi habitar terras da agricultura familiar. Hoje, com uma produção anual de 2 milhões de toneladas e produtividade média de 22 sacas beneficiadas por hectare, o cenário da cafeicultura paranaense passa por novas mudanças.
A falta e o consequente aumento do custo da mão de obra estão levando o agricultor a pensar seriamente na mecanização da lavoura, principalmente na colheita. E temos que adequar, assim, colheita mecânica, depender menos possível de mão de obra, porque está cada vez mais difícil, né? Eu acho que o caminho é a mecanização, sim, não resta dúvida. Em alguns municípios, as gigantescas máquinas de colheita já passam pelo meio do cafezal. Na região de Carlópolis, onde os cafeicultores estão bem organizados em cooperativa, a mecanização já pode ser considerada uma realidade, como aqui na propriedade do seu Jorge Ioc. Nós já vimos preparando essa transformação por causa da dificuldade da mão de obra já, né? Isso na época, uma disputa tremenda de pegar gente de fora. Nós tínhamos bastante família aqui também, mas as pessoas foram mudando e a gente acaba ficando sem a mão de obra também. Devido a esse problema, então a gente já veio esquematizando a lavoura para a entrada de máquinas, desde para fazer a roçada, fazer as arroações, fazer a colheita. A mecanização da colheita parece mesmo cada vez mais necessária, mas ainda é um sonho para boa parte dos cafeicultores. Uma das grandes preocupações é o alto investimento, né? O valor da máquina, que realmente ela é alto, né? E depois, ela não trabalha o ano inteiro, ela só colhe café. Então ela tem um período de ociosidade. Outra questão séria também que eu vejo, que é fundamental, é a questão do planejamento. O produtor, se ele não fizer um planejamento adequado, se não houver um sincronismo dos produtores nesse trabalho, olha, é complicado. Para encurtar a distância entre o velho e o novo, o antigo e o moderno, a Extensão Rural do Paraná já está afiando as facas e trabalha para que o produtor, mesmo o pequeno, vá se adaptando à nova realidade. Bom, você tem que definir a variedade, né, e definir o espaçamento de acordo com o sistema de colheita que você vai fazer. Se você vai trabalhar com uma máquina tracionada, você tem que pensar que o espaçamento da lavoura tem que ser o espaçamento que passe o trator para tracionar a máquina. O outro detalhe é o terreno. À medida que você plantou o café, você tem que ir nivelando esse terreno para que a máquina, tanto a máquina de colher, como outra mecanização, como as podas, o levante de café do chão, o terreno quanto mais nivelado, o trabalho da máquina é melhor. Agora é muito importante no momento de você plantar, você ter um alinhamento muito bem das mudas de café, né, para que um pé fique bem alinhado com o outro para facilitar a colheita. E a distância entre um pé e outro também não é bom ser muito acima de 70, 80 centímetros. Dependendo da variedade tem que ser um pouco mais ou às vezes até menos, para facilitar a produção de café só nas laterais e que a máquina colhe melhor. Uma máquina deste tamanho no meio do cafezal pode assustar pelo que deve custar. É para quem pode. Mas com jeito é também para quem aparentemente não pode. A limitante do pequeno pode ser o valor da máquina, mas hoje nós estamos fazendo um grupo de produtores e adquirindo máquina em conjunto, que aí vários pequenos se transformam num grande e viabiliza a compra de uma máquina e fazer a colheita mecanizada. Esta comunidade é um exemplo de que o pequeno agricultor também pode ter uma grande máquina como esta. O pessoal aqui formou um grupo de 8 produtores de cafés especiais, fez uma vaquinha e decidiu investir na compra de uma colheitadeira. A partir da dificuldade de mão de obra que nós encontramos em fazer qualidade em café e adaptação às leis trabalhistas que hoje estão bem exigentes com o produtor rural. Que a economia que nós teremos hoje nas lavouras, sim, vai ser um custo-benefício. Nós vamos pagar bem menos hoje do que a gente gasta pagando para terceiros colher para a gente. E essa ideia eu acho que vai até manter mais os produtores no sítio e as famílias vão ter mais tranquilidade para cuidar dos seus cafés, né? Não vão ter uma dificuldade tão grande como é na colheita hoje. Então, ao que parece, a mecanização da lavoura do café no Paraná
não é questão de dinheiro, é pura questão de tempo e principalmente de organização do produtor. A mecanização, ela veio e ela só vai ser viável mesmo se o produtor for um empresário, for um profissional, produzir com produtividade, com qualidade e, gente, realmente pular dessas 22 sacas beneficiadas por hectare para 40, pelo menos, sacas beneficiadas por hectare. Aí sim, vai ser viável. Mas é bom que se diga, a máquina ajuda na colheita, mas ainda é o homem que garante a qualidade do café colhido. O café que se produz, qualquer lugar que seja, é igual. Na árvore ele é igual. A gente perde a bebida do café no terreiro. Muita gente tem que se preocupar no problema de secamento no terreiro. Tá aí, meus amigos, por isso mesmo que a extensão rural, os técnicos extensionistas estão trabalhando muito aí na questão da organização do produtor. A mecanização parece não tem mais volta, é coisa decidida, né? E como a cafeicultura hoje está em grande parte nas mãos do agricultor familiar, se não houver essa organização aí, fica muito difícil, o pessoal vai ficando para trás, né? Então, a gente tem que avançar e, como você viu, ficar sozinho na luta não vai levar a nada. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, já já a gente volta e aí você vai ver como que índios e quilombolas estão encontrando aí opção no campo para produzir de forma sustentável e manter assim também o seu costume e a sua tradição. Nós voltamos já já, aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta. Vamos então aqui para o segundo tempo do nosso programa de hoje. Olha, já há algum tempo, os técnicos da extensão rural vêm orientando aí um público diferente no Paraná. São os índios e os quilombolas, que até algum tempo aí viviam praticamente à margem do desenvolvimento, sem acesso a crédito, sem acesso aos programas oficiais do governo, Então era difícil para esse pessoal se manter aí no campo. Agora, com orientação, então, extensionista, tudo isso está mudando. Veja aí. Guaíra, no oeste do Paraná, guarda uma boa parte da história e dos costumes dos negros, bem viva em uma pequena aldeia de Quilombo, a comunidade Manuel Siriaco dos Santos. Os povos indígenas também fazem parte deste resgate social e cultural. Aqui na região oeste, município de Guaíra, o trabalho dos técnicos da Emater Paraná, junto aos quilombolas, indígenas e pescadores, vem fazendo toda a diferença no seu dia a dia. O conjunto de ações da extensão rural junto ao grupo indígena e quilombola tem como objetivo o resgate cultural e social, mas principalmente a busca pela autossustentabilidade. Na comunidade negra, o primeiro passo foi o reconhecimento do quilombo. Nosso trabalho teve início no ano de 1998, quando os remanescentes de quilombolas ainda não se entendiam como tal. Eram agricultores familiares com grandes dificuldades econômicas, eles plantavam na ocasião mandioca e daí teve uma sucessão de frustrações de safras que os levou a procurar outra alternativa de renda. Aí no ano de 2006, eles foram declarados remanescentes de quilombolas. Aí a partir daí, a nossa ação se intensificou por questões de prioridade da extensão rural e prioridades da ação do Estado. E aí nós trabalhamos até meia-noite, 1h da manhã. Junto com o reconhecimento do quilombo, veio o resgate histórico. A trajetória nossa de Minas Gerais, onde o nosso povo lá
tinha uma cultura de trabalhar no garimpo, trabalhar lavoura de café, cana-de-açúcar, farinha de mandioca. Essa era a cultura que o nosso povo trabalhava em Minas Gerais. Acesso onde eles moravam é um acesso bem difícil, em loca de pedra. E com aquela toda dificuldade, eles veio vindo para o estado de São Paulo, ficaram por ali mais ou menos uns 7 anos, e de lá, aqui nesse município de Guaíra, na década de 62. O fortalecimento do quilombo Manoel Siriaco veio com o trabalho de organização. Que hoje nós olhamos mais dentro da agricultura familiar. Esses programas que vêm do governo hoje, a gente busca captar cada um deles, se for possível, trazer para a comunidade, porque nós não queremos sair da área rural. Nós queremos preservar a área rural, e isso de os mais velhos para os mais novos. Após a frustração de safra na produção de grãos, o plantio de olerícolas foi a solução. Hoje, a comunidade sobrevive exclusivamente do plantio de hortaliças. Entregam para o programa de aquisição de alimentos, que é o grande forte da renda deles. Estão entregando para as comunidades indígenas do município de Guaíra, são 7 comunidades indígenas, e daí eles entregam um volume de 50 toneladas de alimentos. Então acreditamos que é um projeto de extrema utilidade, porque são 2 comunidades fragilizadas, uma dando sustentação para a outra. O plantio e a comercialização no quilombo são coletivos. Porém, a produção é independente, conforme a identificação de cada família com a cultura, mas sempre levando em consideração a preferência do consumidor. E tivemos que partir para um outro lado a partir da hora que tivemos apoio da Emater. Então hoje o que a gente faz é trabalhar dentro da agricultura familiar, e toda essa produção que a gente hoje aqui produz, uma parte a gente entrega nas aldeias indígenas, a outra parte para o consumo da comunidade, e ainda entregamos no restaurante, casas, lanchonete, bar. Então nós fazemos todo esse trajeto. O trabalho não para. Com sol ou chuva, as tarefas, principalmente de colher, têm que ser realizadas, sempre na forma de mutirão. As atividades aqui na comunidade quilombola envolvem todos os jovens. Então eles participam desde do plantio, da preparação das mudas, até a parte de manuseio dessas hortaliças para entrega. É lavar, cortar, picar, amarrar os maços de cebolinha, de cheiro verde. Então eles estão participando em todos os processos, em todas as etapas da produção. Foi na estrada botar salão na poeira. No quilombo Manoel Siriaco dos Santos, a comunidade se despediu com a dança da capoeira, demonstrando o esforço destas comunidades para manter parte de sua cultura, se adequando a este novo modelo de organização social. Fomos recebidos na reserva indígena Guarani com o rito de boas-vindas. Esse é um ritual que foi feito, um tipo de agradecimento, né, pela visita de vocês, por vocês terem vindo até aqui. É também uma prece que a gente pede para Deus, né, pelo nosso futuro, da nossa nação. Para os índios da tribo Atecurá Airovi, que hoje estão em uma área de reserva florestal do município. Tem como essencial para sua sobrevivência a posse da terra e o resgate das tradições. E assim todos os dias a gente está sempre nessa casa de reza, sempre buscando o nosso futuro, né? Pelo menos uma melhoria, pedindo ao Tupã
que nos dê força a cada dia e para a gente estar avançando também, né? Até mesmo na nossa luta pela terra. Com pouca área de terra, a produção na reserva indígena se restringe ao plantio de milho, feijão e mandioca em pequena escala, que não supre nem o consumo da aldeia. Nós não temos espaço assim para fazer as nossas plantações, plantar sementes da nossa cultura, por causa da falta de terra. A gente não tem onde plantar e também não tem muitas sementes. As sementes da nossa cultura, muitas vezes a gente tem que buscar de longe, tem que pedir para as lideranças de outras comunidades. E muitas vezes quando a gente não tem onde plantar. Mas mesmo assim a gente está cultivando ainda até a batata doce, mandioca, milho, feijão, que é umas coisas que a gente está cultivando, né? Apesar de que é muito pouco. Os problemas sociais aproximaram de um lado a comunidade negra e de outros indígenas, uma demanda dos movimentos sociais. Aqui está acontecendo o programa do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea, onde foi realizado um projeto em parceria com a CONAB, onde os quilombolas ficaram com o compromisso de entregar 52 toneladas de alimentos para 7 comunidades indígenas do estado do oeste do Paraná. E, em contrapartida, as comunidades também indígenas despertaram para a questão das hortas, das lavouras de subsistência, enfim, todo um processo de autossustentação que, na verdade, é o nosso grande objetivo. Pois é, meus amigos, vocês viram aí, né, que agora, devidamente integrados aí aos programas de governo, os índios e os quilombolas recebem assistência técnica, recebem toda a orientação para a prática de uma agricultura sustentável e sem que precisem abandonar aí seus costumes, né, a sua cultura, a sua história e, claro, com melhor qualidade de vida. Ainda há muito por fazer, é claro, mas o caminho já está aí devidamente traçado. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.